Então vamos começar logo tratando aí da Polícia Federal, porque ela rejeitou a proposta da delação Isso. premiada que foi oferecida por Daniel Vorcaro, por avaliar que os relatos feitos por ele não eram tão relevantes assim para justificar esse acordo. Para a Polícia Federal, as informações não têm o poder de garantir o avanço das investigações, isso considerando as provas que já tinham sido obtidas nas apurações. O entendimento é de que a colaboração que estava apresentada, ela tinha omissões relevantes e tentativas de preservar figuras influentes aqui de Brasília, supostamente envolvidas nessas fraudes financeiras que estão investigadas conforme apurou aqui o Metrópolis. O Vercara ainda pode apresentar fatos novos à própria Polícia Federal ou buscar um acordo somente com a Procuradoria-Geral da República, nessa tentativa aí de convencê-los a aceitar um acordo. Segundo a Folha de São Paulo, uma pessoa que está envolvida no caso afirmou que o Vorcaro não admitiu nos anexos entregues aos órgãos fatos que contam no próprio celular dele, que foram apreendidos nas fases anteriores da Compliance Zero deflagrada pela PF. E além disso, a alegação de que o dono do master não teria cumprido os requisitos de boa-fé, que são exigidos em acordo de delação. A reportagem ainda acrescenta que investigadores disseram que o Vorcaro tentou justificar os crimes que cometeu. Só que as regras do acordo de colaboração determinam que o delator precisa admitir todos os ilícitos dos quais participou e de que tem conhecimento. A defesa do Vorcaro sinalizou a investigadores que vai tentar, então, uma negociação direta com a PGR, deixando a PF de lado. Pois é, a negociação com a PGR, eu já estou entrando na nossa retranca seguinte, para a gente ganhar um pouco de tempo, a negociação com a PGR continua. Delação premiada é sempre uma operação complexa, né? Porque a Polícia Federal tem as investigações, a PGR tem as investigações, e se espera, né? E nunca se sabe exatamente, vamos tratar de um outro ângulo, nunca se sabe exatamente o que é que essa PF tem, o que é que a PGR tem. Então, quando vem uma proposta de delação, a suposição e aquilo que a lei prevê, a Lei 12.850, é que o colaborador tem de esclarecer como funciona a organização criminosa, lembrando que a delação está inscrita numa lei que trata de organização criminosa. O nome da Lei 12.850 é Lei das Organizações Criminosas e, portanto, tem de dizer como funciona essa organização, quem exerce que papel, né? E a admissão de todos os crimes. O problema está aí na chamada admissão de todos os crimes. Muitas vezes, aquilo que PF vê como crime, aquilo que eventualmente a PGR vê como crime, nem sempre os dois entes veem a mesma coisa. Lembrando que essa é uma delação que foi sendo encaminhada pelos dois órgãos, né? O que é raro acontecer, porque ou se faz com PF ou se faz com PGR. Nesse caso, se tentou fazer com ambos. E parece que os critérios necessariamente não foram os mesmos. Porque muitas vezes se chama de crime aquilo que a pessoa envolvida, o alvo da investigação, não considera crime. E nós vimos no passado, muitas vezes não era mesmo. Então, especialmente no caso do chamado Petrolão, muitas vezes se colocou caixa 2 de campanha, que é crime, mas é um crime na esfera eleitoral, né? Se colocou caixa 2 de campanha como parte de uma organização criminosa que buscava, em que os parlamentares investigados apresentariam emendas para facilitar a vida de determinadas empresas, e nem sempre esse liame ficou claro. Era caixa 2. Quando eu digo era caixa 2, não estou dizendo, era caixa 2, não tem a menor importância. Não, tem importância como crime eleitoral, mas não estava inscrito naquele crime da suposta organização criminosa ou da organização criminosa que estava sendo investigada, né? Evidentemente, há diferenças de critérios, há coisas aí, suponho, que o Vorcaro não estaria disposto a admitir como crime. Ele está dizendo, não, isso aqui era parte do jogo. Eu estava jogando o jogo que os outros também jogavam. Não, mas é preciso que se reconheça isso como crime. É sempre porque o órgão que está fazendo a delação, que está conduzindo a delação,
querer que o investigado admita tudo aquilo que ela própria aponta como crime, e que nem sempre é, porque o órgão que investiga, depois aí vai ter o critério judicial, né? Mas tem que admitir tudo e tem de avançar. Parece que não, consideram que não se avançou além disso, né? Vamos ver. Polícia Federal diz, por mim, não tem delação, né? Lembrando que os elementos que o Vorcaro apresentou nesses anexos, né, caso a delação não saia, eles não podem ser utilizados. Podem ser utilizados aqueles que a Polícia Federal ou que a PGR descobriram por conta própria, né? Então, vamos ver. Ele não colocou o nome de A, de B, de C, e aí as especulações começam, né? O que eu, mais uma vez, vou chamar atenção, e não adianta, eu faço isso já desde 2013, né? O que não se pode fazer é usar as condições de prisão como elemento para regulação de delação, né? Insisto, haverá o tempo em que essas coisas terão de ser devidamente tratadas, né? Se o fulano for preso, ele vai preso na cadeia X, que se espera tem as condições adequadas, e a partir daí se negocia a delação. O que não pode vai para cadeia nível A, porque vai fazer delação. Não está colaborando? Então desce para a cadeia B, nível B. Não está bom ainda? Vai para a cadeia nível C. Voltou a colaborar? Então sobe para a cadeia nível B. Isso não pode acontecer, porque isso elimina o elemento de espontaneidade do processo de delação, né? Porque agora já tem, enfim, se está especulando, ele tem de colocar o Alexandre, ele tem de colocar não sei quem, ele tem de colocar alguém do governo, se ele não colocar, então não vale. Aí, então, não é mais uma delação espontânea. Aí, então, ou o Ministério Público ou a Polícia Federal, ou ambas, né? E certamente não vão fazer isso, né? Ou eles fazem a delação para Vorcaro, porque isso no passado, infelizmente, na Lava Jato se fez. Praticamente foi isso. A sua delação é essa. Top. Se você quiser essa, a gente cuida de você. E você se dá bem. Se você não quiser essa, não tem delação, né? Reitero, eu não tenho simpatia nenhuma pela lei da delação, porque ela é necessariamente feita com quem está admitindo crime, né? E aí você entrega a quem admite crime a licença de estabelecer alguns alvos, né? São coisas que nós precisaremos pensar. Não para agora, eu não tenho nenhuma esperança de que esse debate vai ser feito agora. A gente deveria ter um período de normalidade no Brasil, que faz tempo que não tem, né, para poder fazer uma discussão madura a respeito disso. Os operadores do direito, juízes, advogados, Ministério Público, toda essa gente, né, precisa pensar essa questão. E acho que, em algum momento, caberá ao próprio Supremo, porque nós estamos falando de direitos fundamentais, caberá ao próprio Supremo estabelecer uma regulação disso, discutir com o Congresso. Acho que a Lei 12.850 precisa ser repensada com mais critério, né, para que a gente também não fique refém, para que o sistema político todo não fique refém de um modo de fazer delação, né? Olha, você não está querendo investigar, isso é uma burrice. Eu justamente estou querendo investigar. Eu só não quero que o governo de turno, há um governo aí, haverá outro, né? Eu só não quero que governos de turno, né, eventualmente, por caminhos que são oblíquos, acabem interferindo em processos de delação. Processos de delação sejam usados, sejam empregados
para pôr e tirar gente do mercado, para pôr e tirar gente na política. Entendeu, Rafael? Que agora a democracia está funcionando muito bem. Amanhã eu não sei. Não pode ter um instrumento dessa natureza sendo usado dessa natureza, por critérios que não são muito claros. Aliás, eles são tudo menos claros, né? Daí, inclusive, a quantidade de especulação que a negativa da Polícia Federal gerou, né? Vamos ver como as coisas evoluem com a PGR. Insisto, você não gosta de tudo que está aí, muito bem, amanhã você pode gostar de tudo que está aí e você ter um novo processo de delação que faz desmoronar tudo que está aí, né? Então não é assim que as coisas devem ser conduzidas, né? E de resto, cuidado, tudo que há a respeito são especulações, vazamentos selecionados, voltados contra determinadas personagens. Ninguém sabe exatamente por que é que a Polícia Federal disse não, a não ser genericamente, ele não está admitindo coisas que nós já descobrimos. Quais coisas, não se sabe.